Olá, como vai você? Que alegria receber você aqui no VidaCast. É isso, eu sou o pastor Carlos Neto e é com muita alegria que eu venho anunciar este novo projeto para você ter um podcast chamado de seu. Nós estaremos recebendo sempre um convidado, trazendo diversos assuntos de interesse de toda a sociedade, mas sempre pontuando a respeito da palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada, para abençoar também a sua vida, sua família e os seus negócios. Que o Senhor possa te abençoar e que nessa nova jornada, onde juntos estaremos falando de muitos assuntos, você possa ser também edificado, abençoado e enriquecido com mais conhecimento e também a sabedoria de Deus. É uma alegria poder começar aqui, mais uma vez, um novo projeto de comunicação. Já estive na televisão por 6 anos com o programa A Voz da Vitória, na extinta TV Libertas, não é? Regional aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. E agora, com este novo projeto, neste novo formato, o podcast, o nosso podcast VidaCast. E você é o nosso convidado especial, não só para acompanhar, mas também para divulgar este projeto maravilhoso. E é com muita alegria que neste momento, neste programa de número 1, eu recebo meu amigo, o convidado para me auxiliar aqui na abertura do nosso programa, o pastor Wesley, o meu pastor, meu amigo, este homem abençoado, que vocês vão ver, tem muita coisa para compartilhar. Pastor Wesley, obrigado por ter recebido aí o nosso convite de bom grado, amém, não é? Amém. E por estar conosco nessa noite. Nós vamos bater um papo descontraído, trazer algumas informações. Vou aproveitar, amém, porque conheço parte da história, para explorar um pouco sobre a vida do Senhor. Isso é uma honra estar compartilhando nessa noite as experiências, a gente está nesse bate-papo e eu sei que vai chegar em vários lugares e muitos lugares, pessoas eu creio que serão edificadas no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, pastor Wesley. Muito obrigado. Amém. Pastor Wesley é pastor hoje da Igreja Batista Nacional Príncipe da Paz, aqui em Pouso Alegre. Pastor Wesley, aproveitando o início aqui do nosso bate-papo, qual é o endereço da igreja aqui em Pouso Alegre? Oh, maravilha. Rua Coronel Joaquim Roberto Duarte, 362, bairro Cruzeiro do Sul. Os cultos todo domingo, 7 da noite. Nós estamos ali louvando e adorando ao Senhor. Muito bem, pastor. Eu sou o pastor Carlos Neto, pastor da Igreja Batista Nacional Nova Vida, também com sede aqui em Pouso Alegre, tá bom? Como já conheço alguma parte da história, eu vou trabalhar com o senhor aqui, vai lá, não é? Queria perguntar para o senhor a questão da infância do senhor, nós vamos vir andando, né, na história de vida. Como é que foi a infância do senhor, não é? Se eu achar algum detalhe aí importante para compartilhar, por favor, traga para nós. Vamos lá. Retrospectiva. Isso. Gente, eu fui criado num lar cristão evangélico. Hoje, para vocês terem uma ideia, 99%, pastor Carlos, são evangélicos. Na fazenda do meu bisavô, né, lá para o lado de Bom Jesus do Galho, pro lado ali de Caratinga, eles tinham uma igreja na sede da fazenda, da igreja metodista. Meu pai estudou em um colégio metodista, né? E é interessante que todos da minha família, os meus tios, tias, né? Todos eles servos do Senhor Jesus. E eu tenho vaga lembrança, na década de 60, quando a minha avó me pegava pela mão, pastor Carlos, e ia para aqueles cultos naquelas roças, né, que tinham com luz de lamparina,
e com a sanfoninha dizendo que foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, eu tive uma base maravilhosa, fui criado também na região de Governador Valadares, com os tios na primeira igreja batista, também metodistas, e o evangelho, assim, fez parte da minha criação, né? Sobre a influência do evangelho eu cresci, ainda que boa parte eu vou chegar lá, né? Infelizmente a gente tem é o filho pródigo, né? Daquela escapulidinha complicada. Mas fui levado ao evangelho desde cedo e sobre a influência deste evangelho por um bom tempo. Eu gosto sempre de trabalhar, pastor Carlos, que eu também, dentro dessa criação, às vezes abrir o coração e falar algumas coisas particulares, algumas pessoas acham assim, mas você não está expondo, mas toda família tem seus pós e contra, concorda? Com certeza. Todos têm seus problemas. Então eu sou fruto de um relacionamento, vou falar assim, extraconjugal. Meu pai era solteiro e namorando com a minha mãe, na década de 60, aí vem o Wesley, né? E eles dois não casaram, eles viveram um pouco de tempo assim, juntos, e dado momento eu fui morar com meu pai muito pequeno ainda, nessa época com 1 ano e 7 meses, segundo meu pai, foi quando eu comi soda cáustica, e eu fiquei internado em Santa Casa durante 3 meses. Peraí, pastor, mas como é que o senhor comeu soda cáustica, né? Naquela época, o pessoal usava muito soda cáustica para fazer limpeza de casa, né? Aquela limpeza mais grosseira, né? E eles deixaram um papel cheio de soda cáustica, eu estava engatinhando, deixaram num lugar lá no canto, e eu fui, peguei aquilo e coloquei na boca. Naquela época, o pessoal não tinha muita instrução para trabalhar com isso, até que fosse levado para o hospital, até resolver. Naquele momento, primeiro ali, pastor Carlos, podia ter sido resolvido com limão, ou se não com... Me fugiu o nome agora aqui, já lembro do outro negócio. E que ajuda, vinagre. E vinagre também poderia ter resolvido, mas eles demoraram muito, então eu tive que ficar 3 meses no Santa Casa internado, porque o perigo é momentâneo, morte imediata, ou depois que vem o problema do estreitamento de esôfago, né? Aí me levaram para o hospital, eu fiquei 3 meses, eu tenho a marca disso, né? Minha língua teve que ser costurada na época, eu tenho marcas profundas. E com isso, meus tios já chegaram, e todos servindo ao Senhor Jesus, me levaram para o Evangelho. Estou trazendo isso é porque todo mundo sempre olha, quando a gente olha para o passado, tem muita gente que fala assim, eu não dou para nada na vida, eu não tive paz direito, e se esconde atrás de um passado. Você já notou isso? Foi bom o senhor falar nisso, eu quero falar com você. A proposta hoje é justamente trazer para você o quanto o amor de Deus, ele abrange, né, a todas as pessoas, e o quanto você, que às vezes tem pensado que não tem oportunidades na vida e que talvez também, né, pastor, passou por traumas, né, complexos, traições, frustrações, abandono, e você pensa que está sozinho, mas na verdade o amor de Deus pode alcançar você também. Então a proposta do podcast de hoje é justamente mostrar para você o quanto Deus nos ama, e o quanto Ele pode nos tirar, né, de uma vida sem propósito, não é isso? E o interessante, pastor Carlos, é por trás das paredes. E isso, hoje em dia, em qualquer família, em qualquer situação familiar, existem histórias, mesmo assim, no meu caso, criado num lar cristão, né? Se eu continuar, nós vamos continuar falando sobre isso, vocês vão ver que há uma história complexa, né? Imagina uma criança criada fora do contexto de mãe. Meu pai casou na década de 70, fui morar com meu pai e minha madrasta, e de lá nós fomos morar no Rio de Janeiro, em 72, fomos morar no Rio, moramos até 76, e olha que coisa interessante, nesse período, pastor Carlos, eu participei daquela conferência do Billy Graham, que teve lá no Maracanã, em 75. Meu Deus, que riqueza, hein? Foi fantástico, e
Para quem não sabe, gente, Billy Graham, depois você pesquisa aí, dá uma pesquisa sim. rápida. Billy Graham foi um evangelista, assim, mundialmente conhecido, com uma palavra muito simples, cristalina, verdadeira, salvação, né? Uma palavra de salvação, e através do ministério dele, muitas pessoas, muitas gerações foram alcançadas. Ele fez lá na Rússia, rapaz, campanha de evangelização. O cara, olha aí que informação era rica. Forte, levava o evangelho para as nações. Eu estava nos Estados Unidos no período de 2006 a 2009, teve o aniversário do Billy Graham, não lembro de quantos anos, acho que era mais de 90 anos, pastor Carlos. Tinham 3 ex-presidentes, rapaz. Você já pensou? 3 ex-presidentes no aniversário dele, dando testemunho dele. Fantástico. Então, nessa época, em 75, se me engano, que teve esse negócio do Maracanã, minha madrasta aceitou Jesus. E na época, a igreja metodista tradicional estava passando por um mover do Espírito Santo. Então foi muito bom. Eu estava indo na igreja ali, criança ainda, né? Mas meu pai sempre distante. Meu pai, mesmo estudando em colégio, como ele estudou, tendo uma família cristã, meu pai, infelizmente, ele era um alcoólatra. Ele fumava desde os 16 anos. Meu pai ajudou o pastor Carlos a construir igreja evangélica. Meu pai fazia campanha para conseguir recurso financeiro para construir igreja. Meu pai evangelizava, às vezes, bebendo no bar, eu falava de Jesus para os amigos. Olha aí. Quando eu ia visitá-lo, né, fazendo seminário, aí eu ia atrás dele, chegava, não estava em casa, onde é que ele estava? Está lá no bar. Eu ia lá no bar, chegava, estava lá, estava tomando cerveja, o bar cheio de gente. Eis o meu filho que vai ser pastor. Já que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Você tem uma ideia da raiz, você entendeu? Sim. Aquilo que a Bíblia fala, né? Ensina a criança. Né? No caminho. Né? No caminho que deve andar, mais tarde. Mesmo andando longe da igreja. Os princípios estavam ali. Estavam ali. Ele levava a minha madrasta até na frente da igreja, deixava ela lá e ia para o bar. E quantas pessoas que vão estar nos assistindo, sim, que tem um princípio, não é? Tem uma história parecida, pastor. Sim, o avô, um tio, um amigo, né? Sim. Às vezes levava para poder participar da escolinha bíblica dominical, né? Sim. Os cânticos, que é algo que sempre edificam muito as pessoas, trazem paz, né? Sim. De verdade. E o senhor está falando aí, né? Não só pelo senhor, mas pela família. Pra você ter uma ideia, pastor Carlos, eu estava em Hyannis, lá nos Estados Unidos, é uma cidade que fica na Ilha dos Kennedy, Cape Cod, lá no estado de Massachusetts. Eu fui pregar numa igreja batista, lá, brasileira. E foi interessante que na hora que eu cheguei na igreja, o pessoal estava chegando, aí chegou uma senhora, né? Aí ela foi sentar na minha frente assim, ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei assim, uai, parece que eu te conheço. E ela falou assim, e eu te conheço também? Uai, menino, eu te carreguei no colo, rapaz. Meu Deus, ela falou desse jeito. Sim. Sua avó, Dona Zumira, me ganhou para Jesus. Preste atenção, alguém conhece um lugar aí, por acaso, chamado Era Nova? Um lugarzinho, pastor Carlos, pequenininho. Dona Zumira ganhou esta mulher para Jesus. Meu Deus. Agora ela estava lá nos Estados Unidos, rapaz, pregando o evangelho e testemunhando de Jesus, rapaz. E Deus promoveu esse encontro, né? Que coisa mais interessante. Amém. Né? Então, pastor Carlos, foi assim, essa primeira fase até o ano de 78, 76, 77, 78, mais ou menos. Pastor, o senhor já me contou, né, que Sim. teve uma época da vida do senhor que o senhor acabou morando num lugar, depois em outro. Sim, foi nessa fase. Foi nessa fase. Nessa fase. Né? Eu morei um ano com a tia Noêmia, morei um ano com a tia Melita, morei um ano com a tia Feia, todas elas servas do Senhor Jesus. O senhor falou por alto aí, mas como se deu o encontro do senhor com o amor de Deus mesmo? Que o senhor se rendeu, né? O dia que o senhor realmente entregou a sua vida, o controle da sua vida, nas mãos do autor, né? Da vida, na verdade, né? Eu entrei naquela fase que eu não gosto de usar essa expressão, mas entra, né? A fase do aborrecente. E como sempre o adolescente ele é impetuoso e, na realidade, não digo
como adolescente, a minha vida foi muito precoce, pastor Carlos. Então, 12 anos eu volto para a cidade de Governador Valadares e comecei, a minha madrasta me levava, meu pai levava a gente para a igreja, então... Mas na escola a gente começa a ter umas companhias, quer dizer, não é culpa da companhia, nós que somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Sim. E com 13 anos eu já comecei a fumar, escondido do meu pai, beber. E em dado momento eu falei, vocês não precisam de pagar passagem para mim. Talvez para você isso é normal hoje, porque você é dessa geração, Sim. Viu? Então, na verdade, para a época do pastor, sim, né, é algo que era muito, mas muito fora, ou muito avançado, porque a educação era bem mais rígida, né? Bem mais rígida. Na verdade, a própria sociedade cobrava disso, né? Mas eu tinha um certo exemplo, pastor Carlos, dentro de casa. Sim. Que era o meu pai. O exemplo do álcool. Negativo, né? Negativo. Você me entendeu? Okay. O exemplo negativo. E eu vi, lógico... Vale ressaltar que o álcool é considerado uma droga, viu? Sim. Só que ela é uma droga chamada lícita, né? Ou seja, sim, pode se vender, sim. Mas ele é entorpecente. E o álcool é, sim, o responsável por muitas mazelas do ser humano, né? Sim. Pastor, hoje o tempo... Claro, nós vamos trazer ele de novo, né? Sim. Mas o tempo é curto, mas se ele fosse trazer detalhes, sim. muitos problemas, com certeza, a família teve por isso, né? Eu quero deixar bem claro, pastor Carlos, tem muitas pessoas que escondem, assim, é por causa de papai e de mamãe. Não, foi uma decisão minha. Sim. Foi a pouca vergonha minha mesmo, foi eu mesmo, você entendeu? Samuel estava na casa de Eli. Os filhos eram corruptos, mas ele estava lá dentro da casa, na casa do Senhor, frutificando e sendo homem de Deus e reconhecido como homem de Deus. Excelente. Por causa da decisão dele. Eu não. É porque eu, sem vergonhice mesmo. Então eu parti para uma vida no álcool terrível, dos 12, 13, 14 anos, pastor Carlos, eu já tinha banca na feira. Você entendeu? Já tinha banca, trabalhar de madrugada na feira, já tinha banca, eu trabalhava, eu queria ser independente, já estava fumando, 16 anos eu já estava bebendo tanto, pastor Carlos, que eu dormia até em praça, mesmo tendo uma família, tendo um lar, mesmo tendo conhecimento de Jesus, mas é uma coisa mais tremenda que eu quero deixar para vocês. Você pode abandonar o Senhor Jesus, mas Ele não te abandona. Eu quero dizer para você que Jesus entrava na discoteca comigo, pastor Carlos. Porque é impossível. Vou lhe explicar por quê. Eu ouvi aquela vozinha dizendo assim, e se eu voltar hoje? E se eu voltar hoje? E aí, pastor Carlos? Que troço difícil, não tinha jeito. É o que o salmista no Salmo 139 fala. O senhor já conhecia, né? Conhecia a palavra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Sim. Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meu amado irmão, se você entrou no Santo dos Santos, como diz aquele corinho, aquele hino, você pode ir para o chiqueiro, mas a sua consciência está na casa do Pai. É verdade. O filho pródigo estava no chiqueiro, mas ele tinha consciência da casa do Pai. Aproveitando a deixa do senhor aí, né? O ser humano precisa descobrir, pastor, que nós fomos criados para a glória de Deus. Sim, não é? Sim. Eu costumo fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. Aí imagina, eu tenho lá minhas filhas, minha esposa, e chego em casa, imagino que a minha esposa esteja com um frango dentro da máquina de lavar roupa. Batendo frango lá, batendo frango. Aí eu chego e pergunto, e aí, Kátia, o que você está fazendo? Assustado, claro. Eu estou assando um frango, né? Eu chego lá no forno, para minha surpresa, na hora que eu abro, a roupa está tudo lá cheia de sabão em pó. Aí eu perguntei, aí, Kátia, o que você está fazendo? Né? Aí eu estou lavando a roupa. No mínimo, eu vou ter que procurar um auxílio, uma ajuda, né? Levar num especialista, né? Falando nisso, nós vamos ter aqui muitas situações que vamos falar de saúde mental, viu? Vamos trazer um pessoal bacana aqui. Muito bom. Mas voltando aqui,
A máquina de lavar não foi feita Sim, para assar frango, ela foi feita para lavar roupa, sim, né? sim. Assim como o forno foi feito para assar alguma coisa. O ser humano insiste em viver Sim, para satisfazer a si mesmo, assim ao mesmo. bel prazer, né? É. E também insiste em viver longe do Pai, ser órfão do Pai maior, né? Quando o profeta Isaías, pastor, fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Glória de Então eu queria só fazer a menção que o homem só vai de fato encontrar razão para a vida e propósito e ser de fato feliz quando ele viver para a glória de Para a Deus. glória Eu de imagino Deus. que foi isso que aconteceu com o senhor. Não tinha paz. Pastor, eu nunca pensei em suicidar, mas eu tinha um sentimento de abraçar a morte. Coisa estranha, né? Estranho. Eu bebia às noites para esquecer da vida, para dormir. Dormia. Essa é a realidade de muitos, né? De muitos que estão me ouvindo agora. Mesmo sendo criado com a palavra de Deus, mesmo, entendeu? Criado dentro de uma igreja, mesmo vendo o exemplo de familiares. Posso colocar que o senhor então teve um momento, teve um encontro com Deus? O senhor Sim. pode contar para nós sobre Aí esse que encontro? tá. O diabo é um mal pagador. Ele vem até você de 4 e carrega você até você distanciar. Depois ele desce de você e fala assim, agora é sua vez, engatinha, porque... E aí tem uma coisa, usa espora. E aí ele começa a arrebentar. Com 18 anos, eu bebia tanto que eu já estava ficando louco. Eu pulava na frente de carro bêbado, misturava, na época tinha uns remédios chamado Optalidon, Opan, misturava com pinga, rapaz, tempo de dar um colapso. Às vezes, eu não gostava de droga, não. Mas a bebida parece que é uma coisa de, sabe? Meu pai veio nessa situação e eu estava indo pelo mesmo caminho. E um dia, eu já estava muito angustiado, muita tristeza, fui para discoteca naquela época, que era o auge, né? Sim. E pulei igual um cabrito lá dentro, rapaz. Mas pulava, quer dizer, dançava ou não dançava, era pulava mesmo, era um cabritinho. E cheio, pastor Carlos, eu caí em cima das caixas de som, rapaz. Parou o som, estragou o som da pessoa. Eles me levaram para a delegacia, já estava lá para as 2 horas da manhã. Fui parar na delegacia e voltei para casa, rapaz, numa tristeza. Quando eu cheguei no domingo, que eu voltei nessa mesma cidade, no mesmo lugar, o pessoal assim me olhando de lá, falei, que vergonha. Sabe, aquela coisa assim triste. Voltei para casa, segunda-feira fui trabalhar, terça-feira eu chego na casa da minha tia, mãe, vou falar assim, tia Milita, uma das que cuidaram de mim. Falei, tia Milita, a senhora vai para a igreja? Ela falou assim, vou, Wesley, eu vou com a senhora hoje. Aí fui para a igreja, lá em Valadares, na igreja do pastor Edivaldo, Igreja Batista do Calvário. Cheguei no culto, era um culto de oração, rapaz. Dobrei o joelho, pastor Carlos. O pastor, né, na época que estava, era o pastor Tito Heller, que sabe aquele senhorzinho idoso, cabecinha branca, meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Sabe aquela voz calma? Sim. Vamos orar. E dobrei o joelho, sabe? E falei assim, Jesus, não aguento mais. Eis-me aqui. Se ainda há solução para minha vida. Se rendeu, né, pastor? Não, eu já sabia. Não foi uma pregação assim de A ou B. Não. O próprio Espírito Santo. Resposta de oração, talvez, da minha avó, que já estava idosa. Sim. Até, e de familiares, a minha madrasta mesmo que orava por mim, e outras pessoas da família, tias. Nesse exato momento pode ter alguém orando por você aí também, viu? Jesus, maravilha. Fica atento à voz dele, do Espírito Santo. Eita, nada pode existir a um joelho no chão, pastor Carlos. Isso mesmo. Não há nada mais poderoso. E ali eu rendi ao Senhor Jesus. Falei assim, toma, Senhor Jesus. Isso foi no mês de junho, terceiro domingo de junho, eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo. Em agosto daquele mesmo ano, que foi o ano de 83, aí eu fui batizado. Em agosto, que benção, na Igreja Batista do Calvário, em 83. Em Governador Valadares? Valadares. E aí eu tive assim, alguns amigos, entre eles o irmão Eli, que gostava muito de ir para o monte, pastor Carlos. Começamos a ir para o monte. Menino,
ir para o monte orar, viu, gente? Sabe aquele momento assim de passar às vezes a noite toda orando? Sim. E eu estava numa fome, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ir para o monte orar. Domingo nós íamos para fazer evangelismo. Às vezes o pastor Carlos não sabia nada da Bíblia. Eu chegava na casa da pessoa, abria um texto e lia para a pessoa. Você acredita que Deus falava com a pessoa naquele texto? Eu creio. Deus faz um sobrenatural, rapaz, uma coisa tão tremenda. Eu abria a Bíblia e era a palavra que a pessoa precisava. E fui nesse período de oração até dezembro, assim, orando. E Deus começou a mover meu coração para ir para um seminário. Seminário, no caso aqui da questão evangélica, ele é sim necessário para a preparação, né, de uma pessoa, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Sim, né? Porque, na verdade, quando somos consagrados ao ministério pastoral, somos consagrados ao ministério da Santa Palavra. Né? E o que você vai alimentar se você não tiver o conhecimento? Diga-se de passagem, ele vai contar como foi, né, pastor? Mas o pastor Wesley, ele foi para o internato. 4 anos, pastor? 4 anos. 4 anos tendo aula o dia inteiro, às vezes trabalhos até a noite. À noite, né? Trabalhos. Então, assim, foi alguém forjado mesmo no seu caráter, no conhecimento, e tem muita coisa ainda aí por aí. Eu estou achando que nós vamos ter que partir em 2 programas, né? Porque tem coisas aí que eu quero explorar bastante, porque vai edificar a sua vida, e quem sabe você está precisando se encontrar, né? E ser encontrado, né? Por aquele que te ama. Mas e aí, pastor, com relação a pensar no seminário, como é que foi que surgiu isso? Foi muito interessante, devido a esses períodos de oração, e foi muito curto o período, né? Mas eu estava muito ativo na igreja. Interessante é isso, sabe? Então você imagina assim, de manhã 5h30, 6 horas estava na igreja, da manhã, tinha o culto matutino, ou seja, oração, trabalhava, à noite ia para o culto, para a igreja, ou quando não tinha culto eu ia para o monte orar, porque como eu bebi e fumava muito, pastor Carlos, para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao ponto de colocar mate-leão no cachimbo para fumar, quando não tinha cigarro. Fumava uma média de 3 maços de cigarro por dia. Eu trabalhava numa loja que eu acho que aquele cara lá da loja, ele teve muita paciência, porque eu ficava mais do lado de fora da loja que dentro da loja, porque o tempo todo fumando. Sim. Fumava demais. Quando meu pai, morava com meu pai também, nesse tempo, eu não tinha cigarro, eu pegava as guimbas do meu pai, fazia um cigarro no papel de pão para fumar. Então era um vício horrível. E muitas vezes estava no bar, a gente tornava não sei quantas cervejas ali, todo mundo tomando, e deixava muitas vezes, tomava tanto e vomitava na porta do próprio bar de tanto que bebia, entendeu, pastor Carlos? Sim. Então, eu tomei a posição de sair daquele ambiente, porque se eu voltasse para aquele ambiente, mesmo tendo os amigos, eu poderia ser tentado a voltar, porque a carne, o espírito, na verdade, estava pronto, como diz a Bíblia, mas a carne é fraca. Então, por isso que eu fui para um ambiente para desintoxicação, e não tem um lugar melhor do que a presença de Deus. Entendeu? Verdade. É o melhor lugar. Aí o senhor começou a desejar, então, desenvolver isso aí, né? Ir ao seminário. Aí tinha na época, nesse período, nós tivemos alguns congressos de jovens, tivemos congressos de pastores. Aí viu os desafios, né? Exato, você foi... Não, pastor Carlos, é uma coisa interessante, tudo, por exemplo, chamava para ir na frente para missões, eu corria lá e ia lá. Que chamava para orar, exato, chamava para cura, eu não estava doente, eu ia para lá, eu queria receber a oração. Chamava batismo com o Espírito Santo, eu era daquele negócio, se eu não fui chamado, eu me jogo. Sim, é isso. A minha sede de Deus é tão grande, sabe, era tão grande, não me interessa. Tudo que estava quase igual o Bartimeu, então. Não, rapaz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? O povo mandando calar e o senhor indo para cima. E eu tô lá. Senhor,
Não quero nem saber, não me interessa o que vão pensar de mim, Maravilha, eu quero é Deus. Maravilha. Para você que está acompanhando aí, que conhece o meio evangélico, né? Antigamente o pessoal ia, o pessoal de missões, o pessoal dos projetos sociais, né? Eles iam e lançavam o desafio para os jovens, para poder ir para o treinamento, para poder ir para o seminário, né? E era muito gostoso, porque os jovens iam. E às vezes não havia vaga, porque muitos queriam ir. Né? Deixar tudo e seguir Jesus. Né? Nessa época, pastor Carlos, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro é lá em João Pessoa, lá na Paraíba, né? Eles tinham um ônibus na época e eles saíam de João Pessoa, faziam uma rota, era tudo combinado com as igrejas, tinha uma data certa. Então eles passavam na igreja, faziam uma apresentação de um jogral. Sim, já ficava agendado, então. Exatamente, cantado, gesticulado, também com testemunhos e com jovens. Então, naquela época, eles passaram no Calvário, na Igreja Batista do Calvário, e foi um mover muito interessante. E o meu coração ficou naquele ali, né? Falei, opa, pera lá, esse negócio está mexendo comigo. E, de repente, eu coloquei isso diante de Deus em oração. Né? Eu e o irmão Eli, naquela época, depois chegou um outro rapaz também junto, depois teve a irmã Dalvinha também, todos nós, naquele ano, né? Final de ano, cada um na oração, na intercessão, passou o mês de dezembro, janeiro, eu ainda estava trabalhando, aí eu falei assim, não, Deus, e sempre Deus dando uma palavra, sabe, pastor Carlos? Sempre eu fazendo prova com Deus, porque tinha muito pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus. Mas aquele negócio estava fervendo lá dentro. Mas eu fui criado dentro do evangelho. Entendeu? Eu fui criado. Pra você ter uma ideia, a minha mãe conta que eu virava pequenininho e falava assim, eu vou ser pastor. Olha aí. Sem saber que a palavra tem poder, né? Já estava declarando isso, né, pastor? Minha avó me pegando com a mão, ainda lembro disso, me levando para esses cultos. Então... é Deus quem faz essas coisas. Com certeza, é uma chamada, Deus. Né? Não tem jeito de você correr, não. A gente não tem como fugir, né? Quando Deus chama é muito forte. Sim. Né? Ninguém toma para si essa honra. É Deus quem chama. Verdade, é Deus quem chama. É Deus quem chama. Né? Amém. Glória a Deus. E aí, quando foi em fevereiro, antes de fevereiro eu já anunciei na loja que eu trabalhava. Não, cheguei para meu pai, falei, pai, eu ainda tinha 18 anos, né? Meu pai, 18 para 19 anos, quer dizer, não, já estava com 19 anos. Falei, pai, e naquela época a maioridade é de 21 anos, né? E aí o meu pai, eu tive que pedir ao meu pai para ele assinar. Autorizando por exemplo, no banco eu receber meu fundo de garantia. Naquela época o pai tinha que ir lá para assinar, porque a maioridade era só com 21 anos. Sim. Interessante, né? Muito. Mas eu cheguei para ele, eu lembro até hoje, eu falei, pai, eu quero ir para o seminário. E eu vou para o seminário. Meu pai virou para mim e falou assim, meu filho, se você fosse uma mulher, uma filha, eu amarrar você no pé da mesa. Uhum. Mas você é homem, se é isso, vai e faça. E naquela época, aí eu comecei a arrumar tudo, o material, preparar tudo, e em fevereiro de 1984, há 40 anos atrás. 84. Gente, 40 anos atrás, eu tinha 7 anos. Então, peguei uma São Geraldo, naquela época, aviação São Geraldo, pastor Carlos, só com a passagem de ida para João Pessoa, sem mantenedor, só com a palavra de Deus. Mantenedor, queridos, era aquele que ajudava a custear, né, a mensalidade, porque o seminário ia morar lá, né? Sim. Então tem toda a despesa. E ele não tinha mantenedor. Foi com a cara e a coragem, né, isso, pastor? E a decisão da chamada, né? Sem vergonha. Como é que você chega num seminário? Para você ter uma ideia, a minha primeira carteira de identidade, pastor Carlos, foi tirada na Paraíba. É aquela do bigodinho, pastor? É aquela do bigodinho fininho. Vamos colocar ela em algum programa aqui, viu? Vou depois, quem sabe. Pois é. Não, na realidade eu ainda não tinha bigode. Pastor Wes era um homem de um paletó de uma lista só. De uma lista só, é verdade.
Magrinho, só ele. Foi... Continua magrinho, né? Mas graças a Deus. Naquela cheio época, de saúde. Graças a Deus. Rapaz, naquela época... Mas hoje já tem 2 listas, né? Pelo menos aumentou uma, né? Mas vai lá, pastor, brincando, só para descontrair mesmo. O Seminário do Betel Brasileiro, eu posso dizer assim, sempre foi uma grande referência. Porque o melhor de tudo, ele levava as pessoas a ter experiência com Deus. O espiritual, lógico, teologia, conhecimento, maravilha. Então, nós chegamos lá, eu com a cara de pau, vou falar assim, né? Fui na secretaria para fazer a minha inscrição. Me pediram carteira de identidade, não tem. Carta de referência, não tem. E foi pedindo toda, e eu não tinha, porque algumas coisas fugiram às minhas mãos. E o último era mantenedor. Manutenção. Falei assim, ó, eu vim pela fé. Aí a secretária levantou assim a sobrancelha e falou assim, então pela fé você tem que conversar com o diretor e com a dona. E eu era muito audacioso. Falei assim, você não tinha como pagar. Não tinha não como tinha pagar. Nem dinheiro, não, nenhum parente, nada, ninguém. Nenhuma empresa, nada. Nada. Realmente o senhor foi na fé e na coragem. Mas é uma coisa, pastor Carlos, muito interessante. Que havia sensibilidade naquele povo. Sim. Eu não fazia corpo mole. Já nos primeiros dias, me falaram assim, você vai para Catulé do Rocha fazer um trabalho lá. Estou dentro. Então, se falar assim, vai lavar panela. Era um seminário interno de homens. Sim. Já chegamos, o seminário ainda estava em construção. Botaram um monte de homem dentro de uma casinha, rapaz. Naquelas beliches. Para mim não tinha problema. Um banheiro só, não tinha problema. Sim. Você me entendeu? Não ficava aquela frescuragem. Ai, meu Deus. Não, tudo. O senhor está decidido. Eu estava de cabeça. Queria. Entrei de cabeça. Saí de João Pessoa para ir para Catulé do Rocha. Alguém já viu? Se tiver algum paraibano nos ouvindo aí, Sim. Catulé do Rocha, Catulé do Baixo, Maniçoba. Eita, Alto Sertão. Brasilzão, Alto Sertão da Paraíba. Aí. E quem sabe vai ter essa oportunidade para a gente contar os detalhes dessa área, né? Mas, sim. Então, o que aconteceu? Ele diz, eu falei com a secretária, não, eu converso com ela, então tá bom, você aguarda que ela vai te chamar. Passou 1 mês, nada. Passou 2 meses, nada. 3 meses, nada. 4 meses, se não me engano, com 4 meses, dona Lídia me chama. Meu filho, como é que é? Eu falei assim, dona Lídia, eu vim pela fé. Estou aqui pela fé. E o interessante é que no seminário, pastor Carlos, aí entramos para o novo prédio, tinha um terraço. Aquele terraço, a laje dele, eu acho que ela foi molhada. Um dia, a dona Lídia, mas a dona Vilsa, eram as 2 diretoras. Uma era a presidente e a outra diretora do seminário masculino, dona Vilsa. As 2 de noite fazendo caminhada, e eu tô lá, Senhor, tem misericórdia, Deus. Dona Lídia vira para dona Vilsa e fala assim, quem é esse que está lá em cima? A Vilsa falou assim, balançou a cabeça e falou assim, só podia ser quem? O Wesley. Ele já sabia que o Wesley estava lá em cima. Estava lá clamando a misericórdia, né? Exatamente. Falei, dona Lídia, não tem recurso, mas eu tenho promessas. Pastor Carlos, passaram-se 6 meses. Eu quero frisar isso, hein? Olha que importante. Não tenho recurso, mas tenho promessa. Tenho promessas. E eu quero colocar aqui que fiel é o autor da promessa. Eita. Né? E Deus permite, Deus move corações, pastor Carlos. Porque dona Lídia foi pacienciosa comigo, porque você manter um homem num lugar, financeiramente, eu era um homem comendo, era um homem gastando energia, né, do seminário, sim, era alguém que gastava água, alguém que estava ali. Dava despesa. Mas também era alguém que você falasse assim, deita e rola no chão, eu fazia. Dos professores. Exato, tinha, né, os professores. Com certeza medicamento que precisava. Graças a Deus, naquela época eu nem precisei. Oh, maravilha. A empolgação era tão grande que eu nem sabia se tinha doença ou não, eu passava igual um rodo, rapaz. Ótimo. Você entendeu? 6 meses Deus moveu uma missionária lá em Valadares, e essa missionária fez uma campanha, ela conseguiu dinheiro, mandou e pagou 6 meses, pastor Carlos. Deus seja louvado. Deus seja louvado.
Ele é o provedor, né? Mas vou fazer uma observação. Guarde bem uma coisa. E essa linha tênue aqui, eu sei que o meu tempo é curto, não sei mais quanto tempo, mas vamos lá. É só para não cortar, porque é tão importante você ouvir isso, pastor Carlos. Sim, fique à vontade. Na hora de eu sair de Governador Valadares, eu falei, Deus, me dá uma última palavra. Não era costume eu fazer isso, mas falei, me fala agora na tua palavra. Eu dentro do ônibus, São Geraldo, abri a Bíblia e ele disse, a farinha não vai faltar, nem o azeite. Que Lembra promessa, desse texto? Sim. Né? Não vai faltar. Eu falei assim, Deus, eu tomo essa palavra. Mas agora tem 6 meses. Farinha não vai faltar da panela e nem o azeite da botija, né? Mas tem 6 meses. Não faltou a farinha, não faltou azeite. Sim. Mas faltava uma coisa que eu tinha que fazer. Esse é o problema. Entendeu? Aí eu passo mais 6 meses. E isso de oração, e já indo para o campo, estudando, indo para o campo, e aquela coisa toda. 6 meses, então tinha 1 ano. Pastor, a proposta era 4 anos? 4 anos. 4 anos. Fiz ok. bacharel em teologia. Sim. Então, de repente, eu não tenho recursos. Agora, você precisa, pra você ter uma ideia, teve um tempo que eu falei assim, Deus, o Senhor é o Deus da provisão. E eu não vou sair pedindo as coisas para as pessoas. Eu devo ter tomado banho na água uns 10, 15 dias. Só tomando banho. Sem sabonete, Sem sabonete. sem shampoo. Sem shampoo. Sim. E eu falando assim, Deus proverá. Mas olha como é que Deus trabalha. Era o meu orgulho que estava falando. Porque a Bíblia também fala assim, compartilhai as vossas necessidades aos santos. E eu estava no meio dos santos. Amém. Eu me lembro até hoje que As pessoas confundem, pastor, com aquela pessoa que é folgada, né? Uhum. Aproveitadora, que tem muitos, a gente com os anos de ministério vai aprendendo, né? Sim. Até discernir Sim. espiritualmente e também pela maturidade, né? Sim. Muita gente folgada, que na Sim. verdade gosta de ganhar. Não pode ver uma igreja evangélica, né? Sim. Que já acha que vai ganhar alguma coisa e fica ali pedindo. E saber quando realmente o propósito, como era o propósito do Senhor, tão maravilhoso, e também trabalhar com o Senhor. Porque eu vejo assim, né? O Senhor me corrija se eu estiver errado. Deus estava trabalhando com o Senhor. No meu caráter. Desde o dia que o Senhor se rendeu novamente. Sim, é isso mesmo. O Senhor estava no seminário, porém ainda tinha muita coisa para Deus fazer ali. Nossa, né? Uma criança. E é como se Deus falasse assim, olha, eu vou quebrar esse orgulho aí, Ixi, né? aí... Para te ensinar que cristianismo também é dependência, não só de Deus, mas do meu corpo. Sim. Não é assim? Sim. Ok. Mas então, e aí? Aí eu conversei com o Erinaldo, cheguei pro meu amigo Erinaldo, hoje é pastor lá em Ilhéus, e falei, Erinaldo, você não tem um sabonete que você possa me emprestar? O Erinaldo... Chegou com sabonete usado? Não, sério. Ele caiu na garganta, peraí, foi lá no guarda-roupa dele, pastor Carlos, trouxe um pacote de sabonete. Glória! Eu não esqueço disso. Maravilha, Deus é bom. Você me entendeu o que eu quero dizer? E eu tive a alegria de conhecer o Arinaldo, hein? Se ele assistiu o nosso podcast, um grande abraço, viu, Arinaldo? Eita, aí, ó, de Deus, tá citando seu nome, não esqueceu da gratidão, viu? Sim, como sou grato ao pastor Erinaldo. Tá na Bahia ainda? Tá Bahia? lá quietinho, lá em Ilhéus. Ilhéus. Escreveu um livro, Chaves de uma Mansão Maravilhosa. Um negócio, é isso mesmo. Sim. E foi um escritor, até que eu tô com a um cabeça professor. não tá muito ruim, tá vendo? Aí, rapaz, então, quando chegou o pastor Carlos, nesse 1 ano, eu não comuniquei com meu pai nem com minha família. 1 ano, pastor Carlos. Naquela época, nós não tínhamos celular, né? Naquela época, para você ligar, pastor Carlos, no telefone, muitas vezes, nós íamos num ponto da telefônica na época, que era a Embratel. Posto telefônico. Exato. Tinha as cabines, isso. né? Eu peguei essa época. Você pegou essa época também? Eu morei em Pernambuco, lá então tinha. Pronto. Então, quando eu estava lá em Catolé do Rocha, entrei num posto, liguei para meu pai de lá na época, mas aqui nesse período de 1 ano eu não liguei. Eu mandei carta. Naquela época,
Eu comecei a mandar carta para os meus familiares todos. Até porque era caro, né? É. Muito caro uma ligação. Caro, uma ligação era cara. É. Aí eu mandava cartas e colocava do lado de fora assim, carteiro, Jesus te ama. Maravilha. Então, eu mandava, sabe? Naquela época era carta. O senhor estava exalando, né? Não. O evangelho, o amor de Cristo, o ambiente, não, né? Você precisa de ver, rapaz. Você precisa de ver. Aí, nesse um ano, né? Que eu mandei cartas para eles e tudo mais, chegou no final do ano, Deus fala no meu coração. Eu falo assim, meu Deus, mas por que ainda não veio a provisão? Aqui que eu quero colocar para você e faço uma observação, entenda isso. Deus fala com o meu coração, no meu coração, você tem que voltar e consertar coisas que você fez no passado. Importante. Muito importante. Pastor Carlos, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Sim. Ilegalidade a demônios, você entendeu? Eu, na minha adolescente, eu fiz muita burrada, muita coisa errada, mesmo conhecendo o evangelho. Comprei na praça e não paguei. Sim, fiz isso. Eu bebia e morei um tempo com o meu tio. O tio Milton era solteiro. E um dia eu estava querendo beber e eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Foi lá e pegou. Foi lá no bolso dele, recurso. Pensei um recurso, e eu lembro até hoje, 40, não sei se era cruzeiro ou real na época. Rapaz, vocês não sabem o preço que eu paguei por isso. Foi quando eu caí na caixa de som. Na época, eu tive que dar todo o meu 13º para consertar a caixa de som. Parece que foi 10 vezes mais, pastor Carlos. Então essas coisas ficaram pendentes e Deus colocou no meu coração. Eu tinha mágoas, porque meu pai não me batia. Ele me quebrava na adolescência. E eu também não era brincadeira, entendeu? Então tinha mágoas. Uma vez meu pai me pegou, me colocou na frente da minha madrasta e falou assim, ou você fica de bem dela ou você apanha. Eu falei assim, eu prefiro apanhar. Eu tinha um gênio horrível, pastor Carlos. Eu tinha um temperamento horrível. Eu era covarde. É por isso que a Bíblia diz, não é, pastor? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você que está me ouvindo agora já passou por tantas coisas e falou assim, não, mas eu não tenho, eu não. E se você conheceu o pastor Wesley hoje, tem hora que dá até raiva, fala a verdade para vocês, porque é uma mansidão ultrapassada, viu? Meu Deus. Hoje eu cuido de 2 meninas e um cachorro velho. Uma menina gente, vocês têm que conhecer o Snoopy. Meu Deus do céu. É o cachorro mais impressionante que eu já conheci. Você escuta ele latindo, você acha que lá vem vindo gigante, né? Vocês têm que ver que meu espinho na carne. Eu cuido da vovó Tereza, que é minha sogra de 88 anos, né? Sim. E minha mãe de 86. E quem disse que Jesus não muda mudar o comportamento, o caráter, né? Sim. Transforma a nossa vida em bondade, né? E tudo isso o senhor começou a falar lá, que tinha que consertar algumas coisas para trás. Vamos voltar nesse ponto aí. O que eu fiz? Na época, meu pai entra em contato, manda uma mensagem, e quando eu ouvi de Deus assim, que você tem que voltar lá e consertar com seu pai, eu escrevi uma carta para ele com lágrima nos olhos. Por quê? Porque eu tinha problemas sérios de passado com meu pai. Entendeu, pastor Carlos? Sim. Isso é tão complicado. E eu me lembro que eu voltei. 2 horas da manhã eu estou na casa do meu pai, que eu cheguei no ônibus na época, e o ônibus me deixou lá, era 2 da manhã, né, em frente desse, que era na BR-116, no terreno do meu pai. E ele me recebeu e eu falei, senta aqui, os dois, meu pai e minha madrasta. Eu falei, olha, Deus me mandou voltar e vir aqui para consertar com o Senhor. Muito lindo, viu, pastor? Entendeu? Sim. Pai, eu roubava do Senhor para comprar cigarro. Pai, eu tinha barraca, né, de mercadorias, mas eram as mercadorias, pastor Carlos, que eu trazia da roça, que nós plantávamos. Sim. E eu queria vender e vendia.
E eu tirava daquele dinheiro. E eu virei para ele e falei assim, pai, eu roubava do senhor. Ele riu, falou, Wesley, você era adolescente. Eu falei assim, eu sou responsável pelas minhas atitudes. E eu estou aqui para pedir perdão para o senhor. Né? Então, nessa sorte, o senhor foi consertando uma série de coisas. Cheguei para consertei com a minha madrasta. Saí na praça onde eu tinha defraudado, consertei. E na época, eu estava numa situação que como eu ia poder pagar algumas coisas? E eu tinha ganhado um violão, pastor, na casa naquela época, rapaz. E eu estava com aquele violão e falei assim, é o único jeito de angariar dinheiro, né? Aí meu tio, lembra do meu tio que eu peguei do bolso dele, né? Sim. Meu tio estava querendo comprar um violão. Aí eu falei, tio Milton, você não quer comprar? Não quero, Wesley. Já desconto o dinheiro que eu peguei. Não, mas não entrei. É isso, vou chegar lá. Eu falei, tio Milton, eu preciso para acertar umas contas aí. Aí ele falou, Wesley, eu vou comprar. Tá. Quanto que é? Tanto? Tipo assim, R$50. Pegou o dinheiro, botou na minha mão. Fui lá, fiz os concertos que eu tinha que pagar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tio Milton, fui levar o violão para entregar para ele, né? Falei, tio Milton, tá aqui, eu vim trazer o violão para o senhor, mas eu vim aqui também para pedir perdão ao senhor. Aí virei para ele, falei com ele, tio Milton, olha, eu mexi no seu dinheiro, eu roubei do senhor, sabe? E Deus mandou vir consertar. Eu estou aqui para pedir perdão para o senhor. Rapaz, sabe aquele constrangimento, aquela vergonha? Eu falei assim, meu filho, eu sei do seu caminho, você morou comigo lá e tal. E aí eu virei para ele assim, agora aqui está o violão. Ele falou assim, pegou o violão, olhou o violão, falou assim, beleza, toma ele de presente para você. Ei, Deus maravilhoso, hein? Muito bem. Rapaz, que coisa, como é que Deus faz, né? Sim. Então, na realidade, ele me deu, foi uma oferta, né? E eu tive esse violão até... Foi instrumento de Deus para te abençoar. Para me abençoar. Então, pastor Wesley, que coisa maravilhosa, né? Esse concerto é necessário, pastor Carlos. É necessário. Só para finalizar a nossa prosa aqui, eu sei que nosso tempo já está esgotado. Enquanto eu estava consertando, pastor Carlos, Deus levantou cinco mantenedores. Deus seja louvado. 5 pessoas que pagaram o meu seminário, e não somente pagaram o seminário, pagaram o tratamento dentário, eles compravam passagem para eu vir a Governador Valadares, Deus usou essas 5 pessoas para me abençoar. Até o final do seminário, pastor? Até o final do seminário. Não fiquei devendo um tostão. O dia que eu fechei com o seminário, estava pago o seminário. Deus seja louvado. E tudo partiu do princípio de um conserto. De conserto. A Bíblia fala assim, aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O arrependimento, o conserto é necessário. Jesus perdoou, ele mostrou que ele perdoou. Mas você tem que voltar, você semeou aquilo, você tem que se consertar. E aí eu fui consertando, pedindo perdão e arrumando, e encontrei que eu tinha problemas de perdão. Por isso que eu entendo, eu passei por tantas situações. E como é que o senhor se sentiu depois? Assim, leve. Dormindo mais em paz? Tranquilo. Porque o perdão, ele escolta a saúde, viu? Sim. Saúde física e mental, não é? Na verdade, a falta de perdão já é comprovada, é causa de muitas enfermidades, né? De perturbações, não é isso? Sim. Bom, queridos, eu estou recebendo aqui o pastor Wesley, né? Para quem não sabe, pastor Wesley é meu pastor, né? Amo a vida dele, na verdade, quando eu vim a Pouso Alegre, no ano de 2001 para 2002, solteiro ainda na época, vim a trabalho para essa cidade, né? Vim num projeto de implantar uma empresa aqui, né? Gerenciar essa empresa, e assim o fiz. Conheci este homem de Deus, então posso dizer que eu não conheço de ouvir falar, não, conheço de andar com ele, né? E já vi muita coisa através da vida do pastor, né? Por isso vou trazer o pastor Wesley no próximo podcast nosso, número 2, para falar um pouco sobre o seminário, as experiências no seminário e também a questão da chamada pastoral.
Quero trabalhar, pastor, no próximo, também sobre conselhos aos pastores, Sim, né? Vamos colocar assim, que estão chegando agora, e Sim. dessa geração que às vezes está impressionada com muita, né, vamos falar Sim, assim, sim. com muito movimento e poucas raízes. Para dar uma né? sugestão, pastor Carlos, dentro disso, eu quero deixar para você, se houver tempo na próxima, da gente, dentro disso, falar sobre a cura interior. Sim, Sobre o que Deus foi fazendo, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. com certeza. Mas ele tem que trabalhar e tratar, como está lá em como está lá em Isaías, capítulo 1, fala assim, a cabeça está enferma e o coração está doente. A cabeça está doente e o coração está enfermo. Nós vamos entrar nisso se for Tá possível. certo. Você não pode perder, você vai ver o que Jesus fez. Maravilha. O marketing do Senhor Jesus, ele não olha a cara. Sim. Eita glória! Pastor, muito obrigado. Obrigado, Diego. Pela companhia do Senhor. Oh, que Deus abençoe o senhor, o ministério. Me sinto E feliz também e a honrado. família. Amém. Né? Bom, queridos, você está no seu podcast, né, o glória. VidaCast, e é uma alegria poder começar esse projeto aqui, Amém. deixando bem claro que hoje eu fiz questão de trazer o pastor. É um podcast cristão, onde nós estaremos falando de vários assuntos de utilidade pública também. Vamos falar de saúde, política, vamos falar de empresas, empresários, investidores, enfim, vamos trazer muita coisa boa pela frente aí. Esse é o podcast que você pode chamar de seu, Amém. o VidaCast, tá bom? Eu sou o pastor Carlos Neto, seu amigo, estou aqui para poder comunicar com você sempre uma notícia boa que vai acrescentar na sua vida, tá bom? Quero deixar um texto bíblico sempre no final, vou trazer algo para você também, da Bíblia Sagrada, a qual estou centrado com minha vida, não é? Busco nela a bússola da minha vida, a direção para tudo quanto vou fazer, tá? Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, Sim. continuem a viver nele, Sim. enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Este é o texto deste podcast. Sabemos que, através de Cristo, todo ser humano pode, de fato, ter uma nova oportunidade, Amém. uma nova vida, a vida que Deus tem para você, uma vida especial, abençoada. Amém. Hoje eu recebi aqui meu amigo pastor Wesley de Jesus Ferreira. De Jesus até no nome. É isso que eu ia falar. O homem tem Jesus até no nome. hein? Registrado em cartório. Oh, maravilha! Aleluia. Né? E na próxima vez estarei recebendo ele também. Já convidei aqui, viu? Um pessoal muito bacana para estar conosco. Vamos falar de saúde mental. Vai estar aqui uma equipe, né, de psicólogo, psiquiatra, né, neuropsicólogos. E nós vamos estar falando um pouco sobre saúde mental. Saúde mental. Tá? Então, vão ter muitos assuntos pela frente. Eu quero convidar você a estar seguindo o nosso podcast e divulgando também, porque com certeza uma coisa ou outra vai atingir você de cheio. Tá Amém. bom? Verdade. Um grande abraço para você. Ficamos aqui mais felizes do que nunca. Amém. Estou mais feliz agora do que no começo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, pastor Wesley. Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus.